Muito boa noite, senhores. Primeiro podcast de 2025. Muito bem-vindos, senhores, ao Rumores e Palpites NFL. Fábio, Cauã, boa noite. Como foi de nada aí? Boa noite bicampeão aqui. Eu sabia que você ia começar falando isso. Eu não podia começar diferente. Eu falei no último episódio que eu ia chegar falar o podcast já. Gente, eu falei no último episódio que eu ia chegar aqui campeão em cima de vocês dois. Quando o cara é GOAT, o cara é GOAT. Magia negra é proibido pelas regras do magia negra, sorte, cagada, não importa. Eu ganhei mais um título Fábio. E ganhei outra em cima do Acauã. Então, assim, olha, 11 episódios, vocês aprenderam bastante comigo, chegaram perto do mestre, mas, cara, o mestre é o mestre. Pai Mei, cara, Pai Mei é Pai Mei. Já parou de falar asneira por hoje? Nosso comentarista que fala asneira é o Acauã, não é você. Então, pode parar por hoje que já deu. Então, eu só tenho que agradecer vocês dois. Eu só falo de fantasy em setembro agora. Eu só tenho a agradecer vocês dois pelo vice-campeonato. Parabéns, PH, você chegou mais longe que dava. Parabéns, Acauã, você chegou mais longe que dava. Mas, cara, quando se enfrenta Tom Brady, Patrick Mahomes, cara, é o máximo que dá para chegar. Não tem jeito. Vocês chegaram onde dava. Parabéns, cara. Certo. Acauã, considerações sobre fantasy? Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Um feliz ano novo para quem está nos escutando, né? Começando 2025. Cara, no último episódio eu falei que eu não tinha o menor sonho de expectativa de que eu ganharia esse jogo, né, cara? E assim, pelo menos para mim, terminou no sábado à noite, já com aquele jogo do T. Higgins, eu já estava bem tranquilo que o título não viria. Mas assim, na liga da qual fui enfrentar o Fábio na final, pelo menos eu tive um ano horroroso no 2023. E a minha creche, pelo menos, deu resultado aí chegando ao vice-campeonato. Não que alguém vá lembrar por isso, que ninguém lembra do vice. Mas, pelo menos, chegamos. Agora a minha expectativa é que se dane fantasy, agora é playoffs e que siga-se a vida. Fantasy eu volto a pensar lá por maio, quando começar o pós-draft. Eu tô com você. Só penso em fantasy agora se eu participar das ligas de fantasy esse ano. Que, assim, o que aconteceu esse ano foi, tipo, desleal, no mínimo. Assim... Eu não sei acho que as únicas pessoas que sofreram mais que eu com essa final foram as pessoas que perderam porque o Goff ajoelhou. Só. Ninguém mais sofreu que nem eu. Porque, eu não sei por que você sofreu, PH. Você já sabia que você ia perder. Se o Jameson Williams tivesse pego um dos 4 passes que ele dropou, um só dos 4 que ele dropou, eu era campeão. PH, como eu te disse no site, se minha avó tivesse roda, ela era uma moto. Ele dropou 4, e se ele tivesse pego um dos passes, eu tinha sido campeão. Em um desses passes, eu teria sido campeão por muito ainda, porque foi um passe tipo de 27 jardas e que ele ia fazer o touchdown. Mas, cara, não deu. Não sei por que você ficou chorando. Você já sabia que você ia perder no final. Tá bom, vai. Eu não vou entrar nessa discussão, porque ninguém sabe o quão puto eu fiquei. Eu fui dormir aquele dia 3 horas da manhã, de tão puto que eu tava. Eu vou falar que aquele dia eu dormi feliz por ter sido campeão nas 2 ligas, mas puto, porque se eu não tivesse sido eliminado por 0-3 na semifinal da Dynasty, eu teria ganho os 3 títulos. Porque eu fiz a maior pontuação também na Dynasty, fui 3º lugar, mas teria sido campeão de todas as ligas se o Tampa Bay não tivesse sofrido aquele fumble no úlimo lance contra a Dallas. Se minha avó tivesse roda, seria uma moto, né? Seria uma moto, é isso aí, pois é. Mas eu também dormi puto por pensar que eu podia ter ganhado tudo, mas eu te entendo, eu entendo a sua frustração. Fantasy na minha vida e aqui na vida de vocês, telespectadores, espectadores de forma geral, só depois do draft.
tá? Ou seja, só para lá para maio e por aí vai. Não falo mais desse tema. Fantasy não existe na minha vida mais durante esse período. A E única vamos coisa falar que eu de digo playoffs hoje, né? ano que vem, quando começarem os drafts, se vocês quiserem dicas, podem falar com o papai aqui. O papai sabe tudo de fantasy. Então, Eu acho que a ligação do Fábio vai cair daqui a pouco. Senhores, vamos falar de fantasy, de playoff, né? Agora nesse episódio de hoje, mas vamos começar falando um pouquinho dos destaques e decepções desse ano. Eu queria começar com o nosso comentarista mais polêmico, a Cauã. Diga, Cauã, o que você destaca de positivo e negativo nessa temporada? Não é para falar só sobre Green Bay, tá? Não, até porque acho que pode elogiar o Goff também. Os Packers acho que não são nem um destaque positivo, nem um destaque negativo. Assim, os Packers são... O Acauã tá... O microfone do Acauã, não sei se para todo mundo, mas o microfone do Acauã tá robótico. Um pouco, né? Espera aí. Deixa eu desligar ele de novo. Então começa com você, Fábio. Fala você, quais são as suas destaques e decepções desse ano? Cara, meu destaque positivo vai pro Baker Mayfield, o time do Tampa Bay, que, cara, quando perdeu o Evans e o Godwin no meio da temporada, nós aqui falamos, puta, é uma pena, esse time já era, esse time já foi, e o Baker levou o time nas costas, ficou sem o Godwin, tá sem o Godwin até o resto da temporada. O Mike Evans voltou, ainda conseguiu ter uma temporada de 1.000 jardas, conseguiu no último lance do último jogo. O time vai para o playoff assim, como franco atirador, assim, ninguém espera nada do Tampa Bay, mas, cara, é um time divertido de se assistir, cara. O Baker Mayfield é um quarterback divertido de assistir. Você vê ele correndo para jardas, você não vê ele dando slide e se protegendo, você vê ele brigando, batendo. Então, cara, para mim o destaque positivo desse ano, para quem eu destaco, é que a gente vai acabar destacando positivamente quem vai para os playoffs, negativamente quem não vai, então depois a gente vai falar time por time, mas para mim o destaque maior positivo foi o Tampa Bay. E acho que os destaques negativos são aqueles que a gente já vem aqui enumerando ao longo do ano. Então, 49ers, Cowboys. Para mim, um destaque negativo é o Cincinnati Bengals, que, cara, impressionante você desperdiçar um ataque com Ja'Marr Chase, com T. Higgins, com Burrow, um ataque espetacular como foi esse ano e não ir nem para os playoffs. Então, assim, me perdoa, não dá para argumentar um time desse não tá na pós-temporada com um ataque tão poderoso quanto que eles tinham. Era para eles terem abocanhado pelo menos uma vaga de wildcard. Não dá para entender esse time atrás, por exemplo, do Pittsburgh Steelers. Não dá para entender. Não dá para entender um time desse atrás do Pittsburgh Steelers, por exemplo. Então, acho que de tudo que a gente já comentou, aquelas decepções todas, a última que fica aí para a última rodada é a falta do Cincinnati Bengals na pós-temporada. Eu acho que o Joe Burrow ele pode entrar como um destaque positivo, né? Ele teve uma baita temporada, apesar do Cincinnati não ter chegado nos playoffs. Né? Eu acho que é triste mesmo, mas também não chegaram por pouquinho, né? Se Kansas tivesse resolvido jogar contra Denver a última rodada, que eles não tinham nada a ganhar com isso, provavelmente Denver teria perdido o jogo e Cincinnati teria classificado. Mas Cincinnati perdeu para ele mesmo, cara. Cincinnati perdeu para os Browns, Cincinnati perdeu para os Steelers. Não dá para você. Cincinnati perdeu para os Patriots na primeira rodada, gente. A primeira rodada foi uma derrota do Cincinnati para os Patriots em casa. Cincinnati perdeu em Cincinnati para os Patriots na primeira rodada. Cara, não dá.
Olha a campanha que fez os Patriots. E nem era o Drake May, o quarterback ainda de New England. Então, assim, não dá, assim, é inconcebível você ver um time tão bom e tão forte fora da pós-temporada. Isso explica a demissão do coordenador defensivo. Então, assim, ok, a gente estava comentando hoje sobre franquias que são uma bagunça e tudo mais. Cincinnati está querendo não ser uma bagunça. Identificou o problema na parte defensiva e vai tentar corrigir para o próximo ano. Espero que os caras consigam, porque perder uma geração de jogadores dessa, sem uma segunda ida para o Super Bowl, ok, foram uma vez, não levaram, mas eles têm uma geração que poderia ter mais viagens ao Super Bowl, mas se não acertar o lado defensivo de campo, eles não vão estar lá mesmo. Aí. Voltou, Cauã? Voltei. Tô me escutando ou Perfeito continuo agora. ficando? Agora perfeito. Manda. Quais são as posições negativas? Só falando um pouquinho de Cincinnati ali. Eu acho que o problema de Cincinnati. Eu até acho que o Luan Arumo, ele é um bom coordenador defensivo. Acho que é um cara que vai até ter mercado na liga. Acho que ele tem um trabalho interessante ali como coordenador defensivo. Não acho que ele seja tão problemático assim. Para mim, um grande problema de Cincinnati é falta de talento mesmo, assim, é falta de talento defensivo. Você, fora o Trey Hendrickson ali com o Ed, você não tem ninguém para ajudar ele. A secundária também é uma secundária bem problemática. O corpo de linebackers também é um corpo de linebackers assim, mediano para baixo. Então, acho que é um problema de scouting, um problema de recrutamento, assim, de trazer jogadores que consigam impactar e consigam fazer a diferença nessa defesa. E realmente, acho que a derrota na semana 1 para o New England Patriots, Jacob Brissett, é uma derrota que tem que ficar marcada, e até por isso, assim, caiu o coordenador defensivo, mas para mim o Zach Taylor tinha que cair. Para mim o Zach Taylor não é um treinador, um head coach capaz de fazer esse Cincinnati Bengals dar o próximo passo. Assim. Eu acho que ele é um cara falho, eu sei que não é muito o perfil do Cincinnati Bengals, não é. O Cincinnati Bengals é quase que um serviço público, você ser head coach lá. Você tem estabilidade, porque o dono não é um cara de mandar head coaches embora, assim, não é perfil do Cincinnati Bengals, mas para mim o Zach Taylor ele deveria cair junto de toda a sua comissão técnica. Acho que o problema não é só caiu na conta do coordenador defensivo, mas para mim o problema era uma questão de troca de coaching staff, trazer talvez um cara que consiga deixar uma marca, porque eu, olhando para esse Cincinnati Bengals, eu só consigo pensar que é o Burrow pelo Burrow, assim. O Burrow esse ano me lembrou muito o Aaron Rodgers nos anos finais do Mike McCarthy, assim. Daqui que eu resolvo e eu vou levar esse time e daí você vai mantendo seu emprego aí enquanto eu vou vencendo. Mas eu acho que é um problema bem maior, assim. Para continuar aqui nas minhas decepções, para mim, eu sei que o nosso glorioso Fábio tem suas ressalvas, afins, mas para mim o New York Jets é uma tremenda decepção. Tremenda decepção. Assim, quando você olha a capacidade de talento que esse time tem, tanto do lado defensivo como do lado ofensivo, uma equipe que tem um talento. Né? O Garrett Wilson, o Bruce Hall, o Aaron Rodgers estava lá e existia uma expectativa de que o Rodgers talvez conseguisse fazer essa equipe jogar. Acho que a linha ofensiva ainda é um pouco preocupante. A defesa tem nomes também como o Kenny Williams, tem o Sauce Gardner na secundária. Eu acho que é uma equipe que a gente colocou uma certa expectativa e, infelizmente, ela foi o que ela é. Foi o New York Jets. Né? A gente talvez tivesse a expectativa de que os Jets fossem mudar com a chegada de um cara como o Aaron Rodgers e tudo mais, mas infelizmente os Jets foram os Jets. Então, sei lá, enquanto o Johnson for dono dessa franquia, para mim os Jets vão continuar sendo os Jets, vão ser isso aí. Vão mandar head coach embora, vão mandar general manager embora e vai ficar indo e vindo assim
esse ciclo vicioso com jogadores talentosos que um dia vão pedir para ir embora, né? E daí. Pode falar, Fábio. Não, eu só ia fazer um comentáriozinho aqui com relação aos Jets. Eu sei que vocês gostam dos Jets, vocês draftaram caras dos Jets no Fantasy, mas assim, o Jets para mim é como o PH no final do Fantasy, cara. Vocês tinham expectativa, mas eu já sabia que não ia dar certo. Eu já tinha. Eu já sabia disso, então vocês me perdoem, eu sei que vocês ficaram decepcionados, mas eu já sabia. Os Jets no futebol e o PH no Fantasy, cara, eu já sabia que não ia dar certo. Não, eu respeito o seu lado. Para os ouvintes que não estão vendo, assim, eu ganhei um vai tomar no cu aqui, disfarçado, mas segue o jogo, Cauã, segue o jogo. Eu respeito o seu lado torcedor, mas para mim os Jets são sim uma decepção pela quantia de talento que tem nessa franquia e um talento subaproveitado, assim. Eu posso fazer um comentário em cima do Jets? Eu vou te falar que minha decepção grande do Jets não tá no Jets, lógico, no time como um todo, mas tá no Aaron Rodgers. Eu acho que ia ser... Ele é o cara para levar o time, né? Mesmo que, sei lá, o Breece Hall não tivesse bem, que o Adams não tivesse bem, que o Garrett Wilson não tivesse bem, ele é o cara que ia achar um Marvel Scantling lá no meio daquele povo e, tipo, ia lançar as bolas e resolver. E ele não foi esse cara. Ele foi o cara que mais trouxe dor de cabeça fora de campo, né, do que realmente fez alguma coisa. Para mim, ele é a decepção grande dos Jets. Não o time, só o time, sabe? Ele é o cara que carrega a decepção, assim como ele carregaria a glória, se ele fosse o cara da glória. Mas é que a visão que todo mundo tinha do Aaron Rodgers era o Aaron Rodgers dos anos de glória de Green Bay Packers, mas se você pega os últimos 2 anos do Aaron Rodgers no Green Bay, já foi decepcionante. O Akawan tá aqui, ele é o torcedor do Green Bay, mas só perguntar para ele o que foi o Aaron Rodgers no Green Bay nos últimos 2 anos. Foi uma decepção, não tem... então, quem esperava que o Aaron Rodgers fosse voltar... Mano. É um cara fora da curva, não interessa. Foi um cara fora da curva, não é mais. Sabe? Eu acho que assim, o 22 do Rodgers é bem ruim, eu já falei aqui no episódio que a gente acabou comentando se era o fim ou se não era o fim do Rodgers. Eu comentei que para mim, por mais que fosse com um gosto amargo, na minha visão, acho que era o momento dele chegar e falar, estou parando. O ano de 22 foi bem ruim, assim. Não bem ruim, assim, mas já não foi um ano em que o Rodgers foi o Rodgers. Acho que é um ano meio que de transição ali para o Green Bay Packers, com jogadores jovens chegando, jogadores que ainda precisavam evoluir. E um Rodgers que já não era talvez aquele Aaron Rodgers, né? Não foi o Rodgers de 20 e 21 que acabou sucumbindo nos playoffs, mas que levou o Green Bay Packers a ser seed 1, a ter a bye na primeira semana dos playoffs e tudo mais. Então eu concordo, assim, acho que a frustração vem do Rodgers, vem de imaginar que talvez um cara com o talento dele, com o tamanho dele, pudesse levar os Jets a um outro patamar, assim, pudesse levar os Jets a talvez tentar brigar com o Buffalo Bills, assim, né? Mas infelizmente não foi. Eu acho que a lesão ano passado foi meio que um golpe muito duro para ele, assim. E esse ano ele não conseguiu jogar, não foi nem perto do Aaron Rodgers que a gente conhece. Acho que ele teve um jogo ou outro ali que ele conseguiu render mais ou menos, mas não foi o Aaron Rodgers que a gente acabou conhecendo, que muita gente acabou conhecendo na liga porque começou a assistir a liga talvez nos melhores anos do Rodgers ali e tudo mais. Para mim, o Dallas Cowboys até assim não é uma decepção, porque eu já falei aqui, para mim eu não tinha muita expectativa nesse Dallas Cowboys com a continuação do Mike McCarthy e a falta de um jogo corrido. Assim, para mim o elenco do Dallas Cowboys, por mais que tenha sido assim nas 2 últimas temporadas um elenco de 13 vitórias, eu não consegui olhar para esse elenco e achar que tem talento. Eu acho que hoje existe uma falta de talento, assim. Falta um wide receiver 2, falta um running back consistente, apesar do Rick Dowdle ter conseguido jogar mais ou menos ali no final do ano, ter melhorado seus números. E a lesão do deck, acho que daí sepulta de vez o que para mim já não é
uma temporada de glória, assim, mas acho que meio que dá uma sepultada de vez no sonho do Dallas Cowboys de conseguir chegar a algum lugar, assim. Mas olha, é impressionante como o time começou a jogar melhor com o Cooper Rush do que estava jogando com o Dak. Se você pega o final da temporada do Dallas, é melhor do que o início. Os últimos jogos, eles deram uma melhorada. Eles jogaram melhor com o Cooper Rush do que jogaram no início da temporada com o Dak. É muito estranho isso. Eu já falei assim que eu não acho o Dak esse QB horroroso que muita gente acha, assim, acho que ele tem um certo talento, mas eu acho que a história dele com os Cowboys era uma relação que deveria ter seguido-se em frente, assim, vou seguir minha vida e vou procurar um outro lugar para tentar ser feliz, assim, acho que o Dak não tem perfil, não tem cabeça, não tem culhão mesmo, assim, não tem essa personalidade para ser quarterback do Dallas Cowboys. Para mim é simples, assim, acho que o Dak não por talento, acho que talento ele até tem algum talento, acho que ele pode ser no QB top 15 da liga, talvez até beirar um top 10 numa temporada muito boa, mas ele não tem, acho que a personalidade, ele não tem essa áurea de assim, cara, eu sou o franchise quarterback do Dallas Cowboys. Eu jogo em Dallas, aqui em Dallas a conversa é diferente e eu sou esse cara. Eu acho que o Dak não tem essa personalidade, assim. Que você olha para um garoto que chegou esse ano na mesma divisão dele, que a gente talvez nunca saiba se ele teria essa personalidade, mas um garoto que chegou e mostrou personalidade, que é o caso do Jayden Daniels. O Jayden Daniels você pode questionar várias coisas, mas você não pode dizer que esse garoto não tem personalidade. Ele chegou bancando, chegou jogando, eu sou o cara da franquia, eu vou ser o cara dessa franquia e eu vou jogar muito. Então acho que talvez aquilo que a gente até comentou várias vezes já conversando no nosso grupo, como o Baker é um cara que para Cleveland, quando ele é draftado para Cleveland, talvez fosse o que Cleveland precisasse, porque ele tem essa coisa do eu sou muito bom, eu sou o cara, eu vou resolver, ele tem essa energia, ele tem essa áurea. Eu não sinto isso no Dak, assim. Então, acho que para você ser quarterback de uma franquia do tamanho dos Dallas Cowboys, que não adianta, é uma franquia nacional, não é só franquia, não é uma franquia só de Dallas, entendeu? Como a gente sempre fala, tudo é maior em Dallas, então, para você para você ser esse quarterback, acho que você tem que ter uma personalidade diferente, que eu não sinto isso no Dak. Né? A mesma coisa que a gente fala do Tua, assim, acho que é um outro QB que também não é por falta de talento, a áurea, a personalidade, é o cara que você fala assim, não, esse cara vai resolver meus problemas mesmo o Sunshine. O Trevor Lawrence é outro cara que eu já bati bastante aqui nos nossos programas, assim, que é um cara que também vejo essa coisa blasé, essa coisa beleza, eu jogo bem, jogo mal, o time ganha, o time perde, eu vou que nem continuando. todo quarterback é mito, que nem o Bo Nix. Ai, meu Deus do céu. Nem todo quarterback chega mandando. E depois ele fala do Acauã, gente. Depois fala do Acauã. Vocês têm que entender isso. De verdade, não tem nenhum aqui, cara. Nenhum dos três serve aqui. Os três são porcaria aqui, cara. Os três cara, falam merda assim, aqui. Eu vou dizer que eu achei mó legal, assim, o Bo Nix, mesmo que tenha sido um jogo que Kansas entrou, assim, só por entrar mesmo, porque precisava estar ali. O roupeiro em campo, exato, do estádio. Exato, assim, tipo, eu nem vi o jogo. Juntou um monte de cidadão lá de Kansas City, botou o uniforme, botou para jogar, assim, mas eu achei legal a atitude do Bo Nix, assim, de depois dar a volta no campo todo, batendo na mão da torcida. Eu acho que isso é uma energia que o seu quarterback precisa ter, assim, mesmo sendo um jogo que o outro lado não competiu, não quis competir, mas tipo assim, não tem nada a ver com isso, cara. Eu vim aqui, fiz meu trabalho, sou um calouro, coloquei essa franquia que há quase 10 anos não pisa nos playoffs e eu tô mostrando quem eu sou. Pronto, acho que essa atitude é legal pra caramba, assim, até pra mim é um destaque positivo desse ano, assim, cara, do Bo Nix, que era um cara que eu não acreditava tanto. Assim. Daqui 10 temporadas, ninguém vai lembrar que essa vitória sobre Kansas era contra o quinto time. Eles vão lembrar que acabou aquela série de derrotas, vai lembrar que classificou playoffs, vai lembrar que ele fez 4 touchdowns, eles não vão lembrar, ninguém vai lembrar que era. Exato, então, eu acho que não interessa se é o quinto time, se é o time reserva, se é o time titular, vitória contra rival é vitória, mano. Exato.
Eu vi o Green Bay Packers. Resolveu perder para o Chicago Bears. Que beleza, né? E assim, o que a gente espera, o que a gente... Quer dizer, a gente não, né? O PH e os torcedores do Broncos é que o Bo Nix deu o leap do segundo ano, que é o que todo mundo fala que é a coisa mais importante, que se você for pegar, por exemplo, um quarterback que foi muito bem o ano passado e não deu leap esse ano, o CJ Stroud, então assim, a gente espera que o Bo Nix não entre nessa, que ele tenha o leap bom dele, que ele no segundo ano mostre. Né? Não, mas assim, normalmente você... Não, eu acho que o CJ, a questão foi... Eu acho que ele jogou mal mesmo. Não, assim, acho que ele não foi um ano... É que quando ele chega e faz o que ele faz, já se esperava muito mais dele. A expectativa sobe demais, Exato. Mas eu acho que o ataque, né, assim, o Brian Leftwich, para mim, ele foi muito mal chamando ataque esse ano. Muito mal. A linha ofensiva de Dallas, de Houston, cara, para mim é absurdo você encontrar o seu franchise quarterback, você colocar essa linha ofensiva para proteger o seu quarterback. Assim, para mim chega a ser surreal. A gente já falou várias vezes sobre o Indianapolis Colts na época do Andrew Luck, sobre o Cincinnati Bengals mesmo protegendo mal o Joe Burrow. Você não pode, cara. Assim, eu já falei várias vezes aqui que eu sou muito fã das trincheiras, que eu gosto mesmo dos big guys, eu gosto dessa batalha. Até essa semana, né, o Harbaugh fala, né, que é onde se vence o jogo, as trincheiras, e eu concordo. Então você não pode dar uma linha ofensiva porosa, falha, que não dá tempo para o seu quarterback segundo anista, que ainda é um segundo, não adianta, ele é um segundo anista, ele está no segundo ano dele de liga, sofrer pressão do jeito que o CJ Stroud sofreu. Assim, acho que ele precisa melhorar. Eu acho que ele acabou meio que dando uma subida na cabeça, assim, temporada acabou falando muita entrevistinha, muita ida no podcast. Acho que ele precisa também se resguardar um pouquinho, mas... Ele perdeu armas também, né? Mas assim, acho que... Ele já não estava bem quando ele perdeu. Isso influencia bastante. Não, assim, eu acho que ele sentiu a perda que ele sentiu, para mim, foi o Nico Collins. O Stephon Diggs, eu acho que eles não tiveram tempo para criar essa química, assim, para mim não foi. E eu acho que o Tank Dell, ele sente por uma questão pessoal mesmo, assim, eles são muito amigos, ele mesmo falou, putz, é meu melhor amigo, cara. Então, assim, ele ficou muito mal com a lesão do Tank Dell. Então, acho que... Mas, assim, ele sentiu a perda do Nico Collins, assim, acho que essa foi uma perda que realmente os Texans sentiram. Mas também é isso que eu falo, acho que você espera que o seu franchise quarterback, que o cara da sua franquia consiga passar por cima desses detalhes, assim. De novo, teve um cara que perdeu Godwin e Evans e botou a franquia nas costas e levou ela para a pós-temporada, né? Exato, acho que são né, é onde você começa a diferenciar esses caras, né? Onde você começa a olhar para esses caras e fala assim, não, esse cara é diferente, ele está jogando... Eu acho que são estágios diferentes, características diferentes. No caso aí do Baker, ele já tem bem mais tempo de liga, já tomou muita pancada, e a expectativa nele ali, já ninguém começou a temporada falando Tampa vai classificar para os playoffs. Ninguém, mano. Mas ninguém esperava o Denver, e o Bo Nix foi lá e levou o Denver. Mas é igual o Denver. Então, mas o Denver, Bo Nix... a expectativa era ter no máximo 5 vitórias. Então, eles conseguirem mais que isso, tipo, porra, foi o que eu falei lá atrás, eu falei para vocês, mesmo que não classificada, a gente tem uma temporada positiva, eu já tô feliz pra cacete. Então, mas se você pega, você quer comparar jovem com jovem, então a gente pode comparar o Bo Nix com o Jayden Daniels, pode comparar o CJ Stroud com o Bo Nix e com o Jayden Daniels. Os moleques entraram em Denver e em Washington e eles botaram o time nas costas. O Jayden Daniels teve Hail Mary, o Bo Nix começou primeiros jogos, a gente criticou, eu assistindo o jogo contigo à noite, a gente olhava yards por attempt dele, não passava de 5. Fala, cara, como é que um quarterback vai ficar lançando para menos de 5 jardas o tempo inteiro? 1, 2, passe screen. Cara, ele estava se adaptando. A hora que ele soltou, ele foi.
o CJ Stroud teve uma regressão. É isso que a gente não quer. A gente vai discutir isso na pós-temporada, com as nossas expectativas para o próximo ano. Mas, assim, as minhas expectativas que eu gostaria é de enxergar uma evolução no Bo Nix e no Jayden Daniels que nós não vimos no CJ Stroud esse ano. A gente viu uma regressão. Sim. Bom, e aí até, não sei, Calma, você quer completar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, assim, acho que a gente teve algumas surpresas, né, acho que os Commanders foram uma surpresa, os Chargers também acho que acabaram sendo uma surpresa, acho que ninguém esperava que esse time fosse dar essa virada tão grande, assim, acho que isso para mim só depõe com o trabalho do Brandon Staley nos últimos anos lá em Los Angeles. Acho que os Niners acabaram decepcionando porque eu acho que as lesões atrapalharam, não vou dizer que as lesões não atrapalharam, mas acho que o trabalho do Kyle Shanahan também não evoluiu, assim, foi um trabalho que meio que deu uma empacada. Eu já falei várias vezes aqui do Gordo, do Deebo Samuel, é um cara que não conseguiu jogar, não conseguiu Nossa, ele tá enorme. render, tá enorme. Eu acho que tiveram jogadores que passaram por coisas muito pesadas, né? O Trent Williams perdeu um dos seus gêmeos, perdeu um dos seus filhos, o Charles Ward também perdeu a filha de 1 ano, tanto que ele até deu uma entrevista essa semana falando que a esposa dele foi embora de São Francisco, que ela não quer voltar, né? Então, assim, acho que não tem como você querer cobrar que esse cara renda depois de um episódio desse, assim. Então são caras que têm talento, que já demonstraram isso na liga, mas que passaram por episódios muito pesados na sua vida pessoal e que não adianta, isso vai acabar indo para o campo. Mas acho que o trabalho do Kyle Shanahan, o Brock Purdy também não teve um ano assim que você possa olhar e falar, esse é o Brock Purdy e tudo mais. Acho que ele acabou dando uma certa regredida também, assim, ele jogou bem, mas teve jogos ali que ele não foi assim o cara que se esperava. Então, eu acho que você tem ali seus destaques. Acho que o renascimento dos running backs acho que é um destaque para essa temporada, né? Saquon Barkley, Derrick Henry, Josh Jacobs, né? São caras que saíram de franquias bagunçadas e que tem pouco ou quase nada de talento e foram para franquias que talvez só precisassem desse detalhe assim e acabaram conseguindo render. Né? O Barkley ficou aí a 100 jardas de bater o recorde, né, de jardas totais uma temporada. Então, acho que você tem coisas positivas nessa temporada. Acho que os calouros acabaram aparecendo. Né? O Malik Neighbors acabou jogando bem, mesmo estando lá em Nova York e tendo um monte de Esse quitaneiro moleque para tem um lançar a bola para potencial ele. que, olha, Esse esse cara com moleque tem um quarterback decente potencial. vai fazer Putz, estrago. gente do céu, esse moleque tem potencial. Caramba, o que ele Brian fez esse ano. O Brian Thomas Jr. também, lá em Jacksonville, é um cara que eu tinha um pouco de medo, assim, se ele ia conseguir desempenhar, mas foi um cara também que jogou muita bola lá em Jacksonville. Acho que foi um cara que pegou e botou todos os wide receivers de lá no bolso e falou, eu sou wide 1 e pronto, a posição é minha. Acho que o Marvin Harrison acabou não tendo essa temporada tão boa, mas porque infelizmente ele foi para o Arizona Cardinals e o quarterback dele é inconsistente, é fraco, até talentoso. Acho que talento não dá para se discutir, o Kyler Murray tem talento, mas eu acho que ele não tem perfil, não tem mental, não tem Não tem capacidade um para molho. liderar. E Não para tem mim é molho, um time que não exatamente. Acho que sabe chamar, não sabe chamar jogada. Para mim também é um acho que time que chama cada jogada. Você fala assim, gente, jura por Deus, vocês vão correr Acabou, numa terceira descida para 12, sabe? Umas coisas assim. acabou que Eu foi não- invertido, né? A É, temporada que a gente esperava do Harrison, quem teve foi o Neighbors. Não que é, que as expectativas do Neighbors fossem ruins, mas era invertido, né? Todo mundo é. achou que ia ser o cara para mudar o patamar. É o novo Fitzgerald, tá ligado? Era mesmo, a expectativa era novo. essa era a ideia, assim. Acho que, né, ele não conseguiu bater 1.000 jardas. Ele até teve um jogo ou outro ali que ele apareceu, mas não foi talvez assim aquela temporada de estreia que a gente falava assim, nossa, esse é o Marvin Harrison Jr., o cara mais, o wide receiver mais pronto a chegar na NFL nos últimos Né, anos. eu cheguei a ler que ele era o novo Calvin Johnson, cara, é o Assim, wide receiver mais proeminente dentre os calouros desde o Megatron. Falei, porra, esse moleque
Vai, mas... Tanto que você pegou, você queria, porque queria a minha pick 1 para pegar ele lá no eu fui atrás da sua pick 1 antes de começar a temporada, porque eu já sabia que eu ia pegar ele no final, cara. Mas ali eu nem vou contestar, porque meu time era uma lástima mesmo. Então, eu já sabia que ia ser a pick 1, mas aí eu não esperava que ele ia ser essa decepção que ele foi. Minha decepção dessa temporada, tirando meu time do Fantasy, eu acho que é Dallas Cowboys. Eu esperava mais. Não vou me estender, porque já falamos sobre Dallas durante a temporada também. E positivo, eu acho que vou colocar 2 quarterbacks, né? O Bo e o Jaden, que eu acho que são 2 caras que jogaram muito essa temporada. Eu critiquei muito o Bo Nix, principalmente nos 3, 4 primeiros jogos. Nós conversamos muito sobre isso. Inegável assim, o crescimento que ele teve, a maturidade que ele teve rápida aí na temporada. Foi assim, surreal como ele melhorou. Começou a se arriscar mais, começou a fazer jogadas mais bonitas, a chamar mais a responsabilidade. E ele não tem, se você olhar assim, Denver é um time novo, é um time que não tem grandes nomes, não tem um ataque poderoso, e ele conseguiu números expressivos. Então, acho que ele e o Jaden Daniels aí vão brigar pelo prêmio de melhor offensive rookie, né, da temporada. São meus destaques positivos. Emendando aqui com vocês... Deixa só uma última coisinha só puxar aqui, porque vale a pena destacar. A gente vive falando dos jogadores e das coisas todas, e a gente que é criado no mundo do futebol soccer, que a gente acha que técnico só serve para distribuir camisa, e a gente acha que é assim em todos os esportes. A gente precisa destacar 2 times que têm técnico com T maiúsculo e que só estão na pós-temporada porque tem técnico. Então o Denver e os Chargers, eles só estão na pós-temporada porque eles têm técnico. Eles foram atrás de caras carimbados, eles foram atrás de caras experimentados que sabiam que podiam extrair mais do que outros técnicos que estavam lá antes podiam extrair dos jogadores. Então, assim, a gente fala, puta, não esperava nada dos Chargers. Cara, os Chargers têm o Harbaugh agora. O Denver, puta, com quarterback calouro. Se tiver uma temporada positiva, vai ser... Não, foram para pós-temporada. Então, são times que têm técnico, que tem gente que trabalha, que lê, que pensa, que distribui. Então, assim, eu queria só trazer esse destaque positivo para os técnicos esse ano, porque head coach esse ano levou times que não eram esperados para pós-temporada, que são os casos, para mim, dos Chargers e dos Broncos. Se Denver errou trocando aquele pacotão pelo Russell Wilson, fez uma baita de uma troca trocando o Bradley Chubb pela primeira rodada de Miami e depois dessa primeira rodada pelo Sean Payton. Exato. Foi assim, preciso. Então a gente acha que técnico é só para distribuir camisa. Cara, na NFL não. Os caras chamam jogadas, os caras desenvolvem talentos. Então é bom você ver caras como Harbaugh e como Sean Payton entrando em times novos. O Sean Payton já está no 2º ano, mas assim, é o primeiro ano do time dele mesmo, né? Ele pegou um time remontada, né? Ele pegou um time praticamente sem ninguém, porque trocaram todo mundo pelo Russell Wilson, então ele não tinha muito o que fazer no primeiro ano. Esse ano ele foi lá, draftou o quarterback que ele queria, desenvolveu o time, ou começou a desenvolver o time com a cara dele, e ele já está na pós-temporada. Então é bom ver esses caras ganhando na NFL, porque mostra que quem tem trabalho, quem presta atenção nesse tipo de coisa vai para frente. Então, é bom franquias aí que tem quarterbacks novos, talentos. Então, New England, Chicago, esses caras aí que falam, vamos contratar qualquer porcaria aí, que é só distribuir camisa e deixa o talento em campo fazer a diferença. Cara, não faz. Técnico faz diferença e faz muito. E esse ano tá aí, a gente consegue provar
que ter técnico é tão importante quanto ter bons jogadores. O nosso próximo tema seria exatamente falar sobre head coaches que foram demitidos. Eu queria fazer uma proposta, já que ainda estão rolando demissões, e algumas não necessariamente de head coaches, mas de caras que são importantes. Eu queria propor da gente jogar para a próxima semana, para a gente ter mais gente para discutir. Fechou. Acho que vai ter mais cabeças rolando essa semana. Eu acho que não, mas tudo bem. Eu trouxe aqui alguns que foram demitidos, outros que não, mas acho que vai ter mais gente para a gente discutir aqui. Pode dar mais pano. E o próximo tema a gente vai falar sobre playoffs, que já começa agora esse final de semana. Vamos para os playoffs, que a gente tem mais tempo aí. Então, vamos lá. Falando de playoffs, a gente tem finalmente definido aqui os jogos. Depois eu posso até trazer a agenda de jogos aqui por horário certinho. Acho que, assim, é difícil apostar em alguns times. Tipo, eu vou apostar em Denver, lógico, mas eu sei que é beira o impossível, né? Se tem um time que é underdog aí nesse rolê, é Denver. E aí, quem que vocês destacam aí? Quem que você acha que pode fazer uma surpresa? Como é que vocês veem pelo menos essa primeira rodada de playoffs? Para mim, o jogo mais fácil desculpa, Cão, eu não sei, mas para mim, o jogo mais fácil de previsão aqui apesar, de novo, é um confronto dentro da divisão, tem história. A gente sabe que nos últimos jogos o Pittsburgh Steelers tem aprontado para cima de Baltimore, mas para mim a diferença técnica entre os dois times ela é gritante. De todo mundo aí, ok, o Denver tem um ouro, mas, cara, para mim a diferença entre os times mais gritante de todos esses jogos está em Baltimore e Steelers. Para mim, Você acha que maior do que em Buffalo e Denver? Maior. O Buffalo, ele vem numa crescente no final do ano, o Bo Nix vem numa crescente, a defesa de Denver ela é forte, e assim, eu não acho que Denver vai ganhar de Buffalo. Para mim, Buffalo é favorito. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria em Buffalo. Mas eu acho que a diferença técnica entre os dois times ela é menor do que a diferença técnica entre Baltimore e Steelers. Nas casas de apostas, o underdog de todos os confrontos é Denver. Eles estão dando 4% de chance de Denver ganhar. Para mim, o pior confronto mais desequilibrado para mim é Baltimore e Steelers. Steelers já não vinha bem, a gente vinha discutindo. Steelers foi caindo no final do ano, e foi caindo. Você não via o time recuperando, as pouquíssimas armas ofensivas foram desaparecendo. Então, assim, o Russell Wilson não está mais fazendo diferença. O Pickens chegou na última rodada faltando 100 jardas para chegar nos 1.000, e ele terminou o ano faltando 101. Então, assim, ele teve menos uma jarda no último jogo. Então, de verdade, eu enxergo a maior discrepância entre os jogos entre Baltimore e Steelers. Eu acho que o jogo mais equilibrado para mim vai ser o Houston e Chargers, que são dois underdogs, são dois times que você não espera muita coisa, então eu acho que vai ser o jogo mais equilibrado. Green Bay pegou o jogo mais difícil, assim, porque esse time esse time de Filadélfia, ele é um time muito, muito azeitado. Green Bay mostrou que é o melhor dos times do segundo nível. Então, assim, perdeu 5 jogos esse ano, 2 para os Lions, 2 para os Vikings e 1 para Só um detalhe, tá, Fábio? O Hurts ainda está em protocolo de concussão, ele ainda está afastado. Mas o jogo é só no domingo, né? Mas não tem certeza se ele vai jogar. Se o Hurts não jogar, a coisa muda de figura. Aí o jogo é outro. Mas até assim, se você pega, por exemplo, LA pegou um confronto pesado que é contra os Vikings, mas pelo menos joga em casa, então dá uma amenizada na coisa. Washington e Tampa Bay, para mim, é um confronto equilibrado. Os dois confrontos, para mim, que são os mais discrepantes, são mesmo Buffalo e Denver.
Mas eu acho que Denver ainda vai dar um calorzinho, um caldo a mais para Buffalo do que os Steelers pode fazer com Baltimore. Para mim, o jogo de Baltimore Steelers já vai para o intervalo decidido. Cara, eu acho que, lógico, Denver tem uma defesa excelente, mas acho que vai acontecer igual aconteceu contra Baltimore. Não vai conseguir segurar. Vai ser um atropelo. O time de Buffalo, o ataque de Buffalo é muito, mas muito potente. E o time de Denver é muito jovem, é um time inexperiente, é um time que tá na crescente desse ano, que tá aí, vamos ver o que vai dar. Então, vai ser uma surpresa absurda se a gente conseguir dar uma canseira nele, um calor neles. Eu acho difícil. Eu, sinceramente, acho que o confronto aí que tem maior abismo é Denver e Buffalo. E eu acho que Green Bay vai levar do Eagles, porque mesmo que o Hurts jogue, ele não vem treinando, ele não tá, sabe aquele momento assim, o psicológico não vai ajudar, tipo, eu tô vindo de uma concussão, não sei. Para mim tá tudo desenhado para Green Bay levar esse jogo. O Eagles não tá naquele, apesar de ter Barkley, né, de ter grandes jogadores ali, se o Hurts não jogar, acabou o ataque, velho. Acho que o Calou vai concordar comigo. Discordo, o Green Bay Packers está automaticamente eliminado dos playoffs já. Nossa, zica reversa. Zica reversa total. Zica reversa. Eu acho que, concordo, acho que o Hurts está no protocolo de concussão, ainda é um sopro de ar fresco para o Green Bay Packers ainda sonhar que pode de novo ser o seed 7 que vai eliminar o seed 2, mas eu acho que a cultura e o time do Philadelphia Eagles hoje é um time mais pronto e melhor do que o time do Dallas Cowboys ano passado. Se o Jalen Hurts jogar, esse jogo já está decidido, está acabado, o Green Bay Packers não passa do Philadelphia Eagles, o Green Bay Packers já começa a sonhar e projetar com a próxima temporada. Sua opinião é baseada no último jogo? A minha opinião é baseada num Green Bay Packers que ainda é muito jovem, num Green Bay Packers que ainda carece de playmakers. Eu acho que a gente estava até falando sobre salary cap esses últimos 2-3 dias aí num dos nossos grupos lá de fantasy, e o Green Bay Packers é uma das equipes que tem aí uma boa situação até em cap, né? Tem aí estimado 62 milhões de cap para o ano que vem, e hoje os Packers já podem usar o dinheiro que sobrou desse ano, jogar para o cap do ano que vem. O Green Bay Packers terminou em 24 com 12, 15 milhões de cap nesse ano. Ele pode jogar para o cap do ano que vem, para o que provavelmente vai fazer. E ele ainda tem aí contratos que ele consegue manobrar e reestruturar, e ainda a possibilidade de abrir quase 50 milhões de cap no ano que vem. Ou seja, os Packers têm uma situação confortável relativamente em salary cap para 2025. E eu acho que é o momento da virada de chave do Green Bay Packers. Assim, se o Green Bay Packers quiser mostrar para a liga que é uma franquia que pretende vencer logo, é o momento que vai precisar trazer playmakers. Assim, o Green Bay Packers necessita de um edge 1. Eu gosto do Rashan Gary, acho que ele conseguiu evoluir, mas ele não é um edge 1. O Rashan Gary é o edge 2. Ele é um cara para ser complemento de um edge 1. Da onde vai vir esse edge 1, não sei. Se você vai ligar para o Cleveland Browns, para o Las Vegas Raiders e testar se eles estão dispostos a abrir mão das suas principais estrelas, como Max Crosby, Myles Garrett e afins, não sei. Assim, acho que o Brian Gutekunst ter bem pago para achar esses caminhos. Assim. Um wide receiver, um X, né? Um wide receiver, um cara que seja diferente, um cara que vá buscar aquela bola que você imagina que não vai. Acho que no mercado ano que vem vai ter uma briga bem grande aí pelo T. Higgins, caso ele queira ir para o mercado, caso ele não aceite baixar a pedida dele para permanecer em Cincinnati. Né? Também existe essa possibilidade, já surgiram algumas conversas de que ele talvez aceitasse ganhar menos para continuar jogando com Burrow e Chase. Você vai ter o Chris Godwin, que é um cara mais veterano, mas eu acho que ainda é um wide receiver que te ajuda
né, dentro de um corpo de recebedores tão jovem como é o Green Bay Packers hoje. Mas eu acho que o Green Bay Packers ele precisa passar por uma transição. Achei um elenco jovem, com boas peças, com peças que podem evoluir ainda muito mais, com um quarterback, com o seu franchise quarterback já bem estabelecido, com um jogo corrido com um bom running back, no caso do Josh Jacobs, com uma linha ofensiva, running back, né? Com uma linha ofensiva back. Com uma linha ofensiva que acho que ela é sólida, ela tem praticamente todo mundo sob contrato para o ano que vem, ou seja, você não vai precisar gastar nesse momento pagando esses caras, muitos deles em contrato de calor ainda, ou seja, você ainda tem um custo baixo na sua linha ofensiva. Mas eu acho que o Green Bay Packers, a temporada foi melhor em questão de números, mas eu acho que ela termina um pouco modorrenta, assim, uma temporada que a torcida talvez esteja menos confiante do que terminou o ano passado, assim. Então, Não esperava isso não, hein? eu acho que Tyreek Hill tem chance nesse time? tem, mas eu não vejo o Green Bay Packers fazendo isso porque o Tyreek Hill carrega uma bagagem que não é cultura do Green Bay Packers. Ele já tá fazendo de tudo para sair de Miami, né? Não, total, mas eu não vejo o Green Bay Packers. A gente falou do George Pickens aqui um pouquinho antes, o Fábio mencionou ele. O George Pickens, para mim, ele era um dos bons wide receivers da classe de 22, assim, da classe dele. Mas ele é um cara que jamais seria draftado pelo Green Bay Packers por causa das suas red flags. Por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude de diva e estrela. O Green Bay Packers, ele dá um trade-up, ele sobe na segunda rodada para draftar o Christian Watson, né? Gasta aí 2 escolhas de segunda rodada praticamente pelo Christian Watson. Eu preferia muito mais o George Pickens ao Christian Watson. Eu acho que o George Pickens é mais talentoso do que o Christian Watson. Talvez o teto do Christian Watson fosse maior do que o George Pickens, mas eu achava que o George Pickens era um cara mais pronto para chegar, jogar, e até mesmo ser esse cara um tanto quanto mau caráter, né? Porque o George Pickens, ele termina qualquer jogada, ele tá socando alguém. É incrível como ele é meio burro, assim. Ele tem um certo talento, mas ele é burro e ele gera entretenimento. A jogada tá do outro lado do campo e ele tá se socando com o safety, com o corner. É bizarro, assim, cara. Parece que ele tem um ódio dentro dele que você não consegue entender. Mas é um cara que tem um certo talento. Eu não acho que ele é talentoso para ser a principal arma de um ataque, como ele é em Pittsburgh, mas ele é um cara que tem um certo talento. Então eu não vejo o Tyreek Hill chegando em Green Bay, assim, sou bem sincero em dizer, eu ficaria surpreso, muito surpreso se isso acontecesse, mas não acho que é um cara que o Green Bay Packers iria atrás. Então, para mim, acho que esse confronto está bem decidido. O que o Fábio fala na questão ali da Conferência Americana, sobre Pittsburgh e Baltimore, sobre Denver e Buffalo, é uma coisa que eu venho falando já a temporada inteira sobre o Pittsburgh Steelers. É uma receita de bolo que, se ela não dá certo, se alguém esquece o fermento, esse bolo não cresce. E esse bolo não vai para frente. É o Pittsburgh Steelers hoje. Então eu acho que o Russell Wilson já mostrou que ele é isso aí. Ele não vai ser mais aquele Russell Wilson de Seattle, ele não vai ser esse cara que vai... Ele vai ser o cara que talvez num jogo muito bom, num dia muito bom dele, ele consiga te trazer alguns números, mas eu acho que o final da temporada do Russell Wilson é bem preocupante. Assim, os 4 últimos jogos de Pittsburgh, que eles terminam com 4 derrotas, o Pittsburgh Steelers perdeu, o Pittsburgh Steelers vai enfrentar o Baltimore Ravens porque termina a temporada com 4 derrotas. Era para ser o vencedor da divisão. Poderia ter vencido a divisão ou até mesmo hoje estar enfrentando o Houston Texas, que você pode até falar que talvez seja um confronto bem mais acessível do que você ter que enfrentar Baltimore, mesmo que você tenha que jogar fora de casa. Mas se pensar na defesa de Pittsburgh contra essa linha ofensiva que eu já falei aqui, que é uma linha ofensiva horrorosa de Houston, talvez desse uma chance para Pittsburgh. Eu acho que o time mais fraco desse lado aí é Houston. Eu acho que dos times, assim, dos campeões de divisão, o confronto mais acessível seria o Houston Texans. Né? Então, eu acho que o que faz com que, eu acho que eu até entendo do lado do Fábio, e até eu, assim, acho que eu entendo as casas de apostas acharem que Denver é completamente maluco pensar que Denver pode vencer Buffalo, mas eu acho que a diferença está na peça atrás do center.
Eu acho que hoje o Bo Nix ele te dá mais expectativa do que o Russell Wilson. Exato. Acho que Eu tirei muito sarro do PH, achei muito legal quando o Russell Wilson assumiu a titularidade, levou o time para as vitórias. Eu estava achando divertido tirar um sarro do PH por conta do tempo dele em Denver, mas, cara, eu adoro o Russell Eu Wilson, avisei. sou fã dele como quarterback, mas acabou, o tempo dele já foi. O Pittsburgh Steelers, para mim, está em descendente, uma descendente muito forte. Para mim, esse confronto com o Baltimore, de verdade, não vai para o segundo tempo. Eu Esse acho que confronto acaba cedo. Eu acho que o Bonix e Denver ainda consegue dar um calor. Vai perder no segundo tempo, mas eu acho que ainda vai para o intervalo com alguma chance. Pittsburgh já vai para o intervalo já pensando no ano que vem. eu acho que a campanha de Pittsburgh já foi surpreendente. Tipo, já atingiu muito mais do que eles esperavam. Essa é a verdade. Não, ter esse time nos playoffs ao invés do Cincinnati Bengals Sim, assim, é muito fora ninguém do. esperava, ninguém Não. esperava. O Russell Wilson, a galera nem achava que ele ia jogar, mano. Achava que ia ser mais um flop aí dessa viagem toda. E eles chegaram, e agora o que vier, se por um acaso eles conseguirem dar a canseira em Baltimore, porque é duelo de divisão tal, e aí às vezes dá aquela, como eu disse, nunca é fácil, né? Vai ser ótimo para eles já, mas se perder, já atingiram muito mais do que eles esperavam. Nenhum torcedor de Pittsburgh esperava Pittsburgh na pós-temporada. Não. É igual Denver, ninguém esperava. Então o que vier agora, meu amigo? Eu acho que Isso aí. o potencial de jogo divertido dessa rodada de wildcard para mim é Washington e Tampa. Eu acho que tem tudo para ser um tiroteio. Acho que talvez um jogo que a gente possa olhar ali e tá. Esse jogo vai ser divertidíssimo de assistir. Eu acho que tem potencial para ser um grande tiroteio, assim, para ser aquele jogo que vira 41-39, umas coisas desse nível. Igual o Acabei de. Vikings e Rams, né? Esse é o jogo que eu não vou perder. O Washington e Tampa Bay é o jogo que eu não vou perder. Vai ser o jogo mais divertido. A gente até teve uma certa discussão, não uma certa discussão, mas algumas conversas ali num dos grupos nossos no domingo à noite, sobre a questão pagar ou não pagar Sandarno, e para mim, como torcedor do Green Bay Packers, eu espero muito que paguem o Sandarno. Espero muito que mantenham ele lá. O Sandarno, no domingo à noite, mostrou quem é o Sandarno. Do mesmo jeito que o Jared Goff também deu um certos sinais de quem é o Jared Goff. Assim. O Sam Darnold, para mim, no Minnesota Vikings, era muito importante vencer esse jogo, porque eu acho que você ir até Los Angeles e enfrentar por mais que os Vikings estejam uma boa equipe, tenham um certo talento, tenham uma boa defesa, mas você ter que sair de casa depois da derrota que eles sofreram no domingo, depois de terem sido amassados pelo Detroit Lions, o Sam Darnold jogando mal, voltando a ser o Sam Darnold que a gente está acostumado a ver contra um Los Angeles Rams do Matthew Stafford, um Los Angeles Rams que tem uma defesa que pressiona muito o quarterback, né, que pressionou muito o Sam Darnold e deixou ele desconfortável no jogo da temporada regular. Eu acho que é um confronto que, para mim, meio que sepulta o sonho dos roxos de um dia conhecer de perto o que é o Vince Lombardi. Para mim, os Rams passam contra os Vikings. Acho que é um jogo, apesar do Sam Darnold, apesar do Matthew Stafford ter terminado a temporada ali um pouco titubeando, assim, talvez não tendo jogos tão bons assim quanto a gente está acostumado a ver o Matthew Stafford jogar. Mas eu acho que para mim é um confronto perigosíssimo para o Minnesota Vikings, assim, ter que ir até Los Angeles, por mais que o estádio não tenha pressão alguma, porque aquilo lá é só um ponto turístico. Eu acho que é um jogo difícil, assim, pensando que você vai enfrentar um McVay da vida, que você vai enfrentar uma defesa que pressiona muito e que do outro lado você tem o Matthew Stafford. Para mim isso é claro, assim. Eu acho que Chargers e Texans é um jogo que vai ser, assim, pode ser muito bom, mas também pode ser aquele jogo meio chato, assim, aquele jogo que vai terminar 15-12, que os ataques talvez não produzam, então acho que é um jogo que ele tem potencial para ser 8 ou para ser 80.
mas eu acho que os Chargers classificam em cima de Houston. Acho que os Chargers terminam a temporada melhor do que Houston terminou. Acho que essa, para mim, é uma tônica desse confronto, assim. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que a gente tem nesses playoffs. E Green Bay e Philadelphia tinha tudo para ser um bom jogo, como foi aqui na semana 1. Aqui no Brasil, o jogo de abertura dessas duas equipes aqui no Brasil. Mas não será. Sim, o Philadelphia Eagles já está classificado. Olha, não esperava essa posição sua. Eu jurava que você ia falar que Green Bay passava fácil. E eu acho de verdade que Green Bay passa. Não, nós já estamos eliminados. Tá desenhado, tipo, vai acontecer. E no caso de Chargers e Houston que você estava falando, eu acho que Chargers leva tranquilo, no bolso, esse jogo. Eles estão vindo numa crescente forte no final da temporada. Eles têm um quarterback muito melhor, mais já com mais tempo de liga, muito melhor, com um braço muito melhor. Eu acho que leva tranquilamente. Também eu não sei se tranquilamente, porque são os Chargers também, né? Assim, também vamos devagar. Mas os assim, Chargers eles vão perder na próxima, entendeu? Mas esses eles vão levar assim. Eu entendo, assim, acho que o Herbert é um baita quarterback, acho que a defesa dos Chargers é uma defesa que ela tem potencial para ajudar o time a jogar bem. Mas são os Chargers, né? Então, assim, acho que também tem que ter um pouco sempre de calma, porque ainda são os Chargers. Acho que eles gostam de espalhar farofa. Exatamente. Assim, vamos lembrar que eles foram eliminados pelo Trevor Lawrence lá, assim, né? Então vamos devagar aí com esse entusiasmo com os Chargers. Mas eu acho que é isso. Assim, acho que eu prefiro que eles não passem, entendeu? Mas eu acho que vai passar tranquilo. Assim, eu acho que como eu falei, acho que para mim o potencial para jogo divertido, assim, aquele jogo que você senta e fala assim, cara, como é gostoso assistir futebol americano, até porque não vai ser minha franquia envolvida, Commanders e Bucks. Acho que para mim esse jogo vai ser divertidíssimo, assim, de assistir. Se você tem alguém que você vai falar assim, eu nunca vi futebol americano, é legal esse jogo, cara, chama ele ou ela, senta aqui e fala assim, não, vem aqui que você vai assistir um jogo comigo, assista Commanders e Bucks, porque vai ser um jogo divertidíssimo, vai ser... Essa semana eu assisti o jogo do Tampa Bay de cabo a rabo, que eu tava ali pontando as jardas do Mike Evans para ele chegar nos 1000. Cara, jogando contra ninguém, o jogo tava divertido, a defesa do Tampa Bay entregando umas bolas, o ataque não sabia o que fazer. Falei, cara, esse jogo vai ser divertido até o fim. E foi, cara, até o último drive do New Orleans, o time ainda podia ganhar, ainda podia tirar os Bucks da pós-temporada. Então, é um time que proporciona diversão. E os Commanders é a mesma coisa. Então, vai ser muito bom. Esse para mim, é o jogo da rodada. Eu acho que os dois melhores jogos vão ser Washington e Tampa Bay e Vikings e Rams. Acho que vão ser os dois melhores jogos, né? Acho que Bills e Broncos vai ser um jogo bem ruim. Acho que vai ser um jogo bem trancado. Não sei como é que tá o clima lá. Será que vai nevar? Provavelmente. Bills Buffalo nessa época do ano? Imagina que maravilha que vai ser. Vou até olhar aqui. O jogo do melhor ataque contra a melhor defesa nevando. Nossa, cara. Vai ser ótimo. Se não tiver nevando, vai estar congelado. Assim. Baltimore e Steelers vai estar resolvido antes de acabar o primeiro tempo. Isso eu tenho certeza. Chargers e Houston vai ser exatamente aquilo que você falou. Ou vai ser 15-9, ou o Chargers também vai resolver rápido o jogo e vai ser um marasmo. Green Bay, eu acho que vai ser um joguinho bem amarrado e Green Bay vai levar. E então eu acho que os dois jogos bons aí que vai realmente valer a pena assistir vai ser Washington. Buffalo e Chargers é sábado ou é domingo? Buffalo e Denver é domingo, é o primeiro jogo do domingo. Tá, porque sábado tem 91% de chance de nevar, domingo tem 35% de chance de nevar, mas ainda assim temperatura negativa, menos 5 ou menos 6. O jogo é 1 da tarde lá.
se eu não me engano. Que é 3,5 daqui, né? 3 alguma coisa aqui. Mas assim, a chance é de tá nevando, porque tem 90% de chance de nevar sábado, 83% de chance de nevar segunda. Então, certeza que vai tá congelando. Que jogo merda que vai ser, velho. Denver não tem jogo corrido. Eu acho que é uma coisa que é complicada, que complica um pouco a situação de Buffalo não tem o jogo corrido, né? Mano, mas contrataram o Cook, assim, mas o Cook não... Não, eu acho que o James Cook jogou bem essa temporada. O Ty Johnson é um running back também que dá uma ajudinha ali. O Ray Davis, acho que é um corpo de running backs que ajuda. E você tem um quarterback que sabe fazer o que faz, que sabe o que fazer com as pernas também. Eu acho que é uma situação... Vai ser difícil para Denver, não acredito também em vitória de Denver. Acho que o Buffalo vem para ganhar esse jogo. Mas eu acho que a defesa talvez dê uma chance pro Denver Broncos. E, de novo, como eu falei, acho que a diferença de Denver para os Steelers é que o seu quarterback, acho que te passa um pouco mais de esperança. Assim, acho que talvez você pensar que, mesmo sendo um calouro, acho que o Bo Nix vem jogando melhor assim, do que o Russell Wilson. Então, se você parar para pensar na principal posição do jogo, acho que talvez tenha um sopro, assim, tem uma leve brisa de esperança assim, pro Denver Broncos. Mas, assim, playoff, gente, é maravilhoso. Se você quer chamar alguém para assistir jogo com você, chame. Se você quer apresentar a NFL, chame nessa época, porque os playoffs são imprevisíveis, eles são deliciosos de assistir. A gente espera o ano inteiro para ver novas histórias sendo feitas, para ver novos heróis e novos vilões sendo feitos na pós-temporada. Então, os playoffs estão aí, começaram e rumo a New Orleans, né, a Nova Orleans para o próximo Super Bowl, para ver o Kansas City Chiefs ser campeão de novo. Que isso, Bolívia. Cara, assim, acho que se não for... A última vez que Denver chegou aos playoffs, Peyton Manning era o quarterback. Você sabe que se Denver fizer o milagre de passar por Buffalo, mano, se a gente na passar, segunda rodada pega Kansas City, né? Porque a gente é o último Buffalo, City. A gente é campeão dessa porra. Se passar por Buffalo, pega Kansas City na sequência. Tá Aí se passar por Kansas City, tem que ganhar de Baltimore. Então, assim, é tranquilo. Para Denver e para o Super Bowl, eles só tem que ganhar de Buffalo, de Chiefs e de Ravens. Super simples. Super tranquilo. E aí vai pegar no Super Bowl Lions ou Vikings ou Eagles. Então, meus amigos, né? Time que quer ser campeão não pode ficar escolhendo adversário. Cara, eu realmente, se eu torcesse para alguma franquia da Conferência Americana que não seja Baltimore, Kansas City ou Buffalo, ou até mesmo Cincinnati Bengals, acho que eu seria uma pessoa bem triste, assim, cara. Se chegar no Super Bowl contra dois nanico e ali como Lions e Vikings, aí o título já é de Denver. Acho que a única equipe que tem tamanho para conseguir brigar, os Eagles, os outros dois, é duas máquinas de frustração para sua torcida. Então, assim, por isso infelizmente o Green Bay Packers não vai estar lá. É por isso que eu quero a final entre Bills e Lions, porque são dois que espalham farofa. Então, assim, se os dois estiverem no Super Bowl, não dá para os dois entregarem. Alguém vai ter que ganhar. Cara, eu tenho certeza que o apocalipse acontece no sábado à noite. Nossa, se isso acontecer. Eu também acho que é o fim do mundo. Cara, eu tava vendo... Os dois não dá. Um ou outro. Eu gosto muito de beisebol. Eu tava vendo... se não me engano, na década de 90, estava tendo uma World Series em São Francisco, acho que era São Francisco Giants, Padres, assim, dois times da Califórnia, dois times que não iam muito para a final, não estavam cotados para ser os dois times
na World Series, e no meio acho que era o segundo ou era o terceiro jogo, deu um terremoto em São Francisco, o jogo parou na metade, foi um caos. Tipo isso. Eu só fico pensando, cara, se for Lions e Bills pro Super Bowl, vai ter terremoto em Nova Orleans, cara, ou um novo Katrina, que vai ter bate na madeira, mas, porra... Vai ter uma infestação de jacaré naquilo lá, cara, assim, mas que não tem jogo, não tem jogo. Dá o título pro terceiro, né? Não tem a menor chance disso acontecer, velho. Eu sei que você quer muito, mas... Cara, eu preciso ver esses dois times na final. Vai ser muito divertido. Muito divertido. Nossa, cara. Muito bem, senhores. Chegamos aí ao final do nosso primeiro episódio de 2025. Prometo que semana que vem eu trago o placar final dos nossos palpites. Apesar de que vocês já sabem o resultado, mas vou deixar o suspense aí para... Eu fui roubado. E eu não quero falar nada porque eu já ganhei os 2 fantasies, então, cara, eu tô acostumado a ganhar de vocês. Ai, meu Deus. O PH perde até a fala, impressionante. Ele fica tão puto que ele não sabe nem o que falar, não sabe nem como me xingar. Você ainda não tá no momento de zoar, velho, que a nossa vida tá estremecida, assim. Cara, o pior é que pode acabar antes do que a gente planejou. Quinta-feira vai ter poker, nossa. Deixa o PH sentar perto de mim no poker na quinta-feira que ele vai... Nossa. Pior que é um sentimento genuíno, porque ele acreditou que ele tinha chance. Então, eu digo, cara, não sei por que ele acreditou. Todo mundo acreditou. O que eu recebi de mensagem de todo mundo do grupo falando assim, porra, achei que você ia ganhar, você tava mó bem. Todo mundo. Então... Ninguém me mandou porra nenhuma, tá todo mundo torcendo contra mim, bando de filho da puta. Bom, eu já falei que pra mim quem fosse campeão tanto faz como tanto fez pra mim assim, nessa história. Mas, cara, então culpe aí os seus amigos que te mandaram mensagem e zicaram você, que estavam torcendo pra você. Eu tava junto com o Gustavo, a gente tava viajando, velho, com as famílias aí, a gente tava acompanhando o Fantasy juntos vendo os jogos, cara. E tava ali ponto a ponto. Ai, será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? De repente, o último passe do golfe, touchdown do Amon-Ra, pronto. Cara, Fábio campeão. Nossa. O jogo começou com 20 pontos do Jameson Williams. A hora que deu os 2 primeiros drives com 2 TDs do Jameson Williams, ele é wide receiver. Você pensa, não, 2 TDs do Jameson Williams, tudo bem, são 2 passes do Goff. Não, foram 2 TDs de corrida. Eu falei, não, gente, puta que eu pariu, de verdade, eu vou perder porque o wide receiver dos Lions vai correr 2 vezes para touchdown. Não dá. Agora, só um detalhe aqui, assim, eu sei que, né, tô sofrendo. Se depender para ganhar um campeonato, cara, do Jameson Williams, assim, também, é de uma incompetência. Não era para depender dele, era para depender do CMC, né? É verdade. Que bom que eu passei essa bucha pra frente. Né? Mas olha, o PH, eu tenho que dar o braço a torcer. Em termos de fantasy, o PH fez absolutamente tudo certo na final contra mim. Ele trocou os jogadores certos, ele botou... a hora que tava para terminar o jogo, ia começar o jogo de Atlanta, ele falou, não, eu não vou colocar... Quem que era que você tinha de Atlanta para jogar? Darnell Mooney. O Mooney, Não, eu não vou pôr o Mooney para jogar, eu vou colocar o Jameson Williams. Cara, pegou o Macmillan na free agency que estava lá, ninguém olhou para o cara, ele trouxe o cara, botou para jogar, então ele fez tudo certinho. Ele só errou em contar. Se eu não tivesse trocado o Sanders, eu tinha ganho. Não, você só errou num detalhe. Se você não tivesse mandado o T. Higgins para mim em troca do Christian McCaffrey, você teria sido campeão. Eu fiz várias apostas, né? Porque eu falei assim, eu não vou ganhar com os wide receivers que eu tenho, eu não vou ganhar. Eu vou ter que apostar em alguém. Eu vou ter que pegar e fazer uma aposta ali. Então eu apostei no Jameson Williams, porque ele tinha melhores possibilidades de pontuar, apesar de ser, né, maior risco. E o Macmillan, que o time precisava ganhar, velho. O time precisava ganhar. Não, só que você mandou muito bem. O meu erro foi apostar no kicker,
que eu nem lembro agora quem que eu coloquei, mas eu tirei o Sanders e coloquei o outro kicker. E aí ele, cara, errei. O Sanders Inclusive, acabou fazendo 5 pontos a mais que era o que eu precisava para ganhar. inclusive, Jalen McMillan é um nome interessantíssimo para o ano que vem. Segundo a lista. Muito bom, muito bom. Chris Godwin não deve permanecer, talvez, aí em Tampa. Assim, nome interessantíssimo, tanto para fantasy como para ficar de olho, assim, um jogador. Cara, em termos de destaque individual, um cara que eu não dava meia patola para ele, e por conta do fantasy eu comecei a acompanhar, e eu gostei demais de ver jogar, é o Drake London. Cara, que wide receiver, cara, o cara corre as rotas direitinho, tem envergadura, presença na red zone. O Atlanta estava numa zona esse ano, mas a hora que eles botaram o Penix para fora, ele começou a se mostrar. Mas, cara, que jogador que é o London, cara. Curti demais ver ele jogar. É um cara que, se eu puder, pro ano que vem, trazer para o meu time de fantasy, eu vou atrás desse cara, porque, para mim, ele é um jogador de fazer mais de 1.000 jardas o ano que vem, fácil, assim. Segundo ano do Penix, o time do Atlanta um pouquinho mais estabelecido. Eu acho que esse é um cara para ficar de olho para fantasy o ano que vem. Gostei muito de ver ele jogar. Eu não tinha acompanhado tão de perto assim o do Drake London no ano passado. É o segundo ano dele, eu acho que é o terceiro, mas assim, eu não tinha acompanhado ele antes. Puta, que baita jogador. Gostei muito de ver ele jogar. Muito bem. Bom, vamos lá. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Eu deixei um QR Code para quem estiver assistindo a gente conseguir acessar mais fácil nossos links. YouTube, Spotify, Instagram, Boa. TikTok. Então, acho que facilita aí para quem estiver assistindo. Então, sigam a gente, compartilhem, tragam os comentários aí e vamos ver aí quem que acerta os playoffs. Eu acho que a gente não fez palpite, né? A gente não palpitou jogo a jogo. Palpitou. Não, todo mundo deu uma. Não, volta aí, vai. Só que, mano, anota aí, vai, anota rápido. aí, porque eu tô sem papel aqui. Anota aí. São só 6 jogos, PH, pô. Então, mas eu tô sem papel, eu já, sei lá. Depois eu vou me perder aqui. Tá, então deixa eu pegar aqui. Vai ser também enrolado. Pera aí, que eu vou abrir. Aqui, ó. Eu tô pegando o celular aqui, velho. Então, eu já tô com o celular na mão. Então faz aí, vai. Vai. PH. Fábio. A Cauã. A Chauã não, a Cauã. Bom, vamos lá. Denver e Bills. Eu vou de Denver, velho. Eu não vou apostar com todo Bills. Eles são um lixo. Isso todo mundo já sabe. Você não precisa dizer em voz alta. Steelers e Baltimore. Acho que todo mundo vai de Baltimore, né? Nossa, Baltimore no segundo quarto. Falei que todo mundo já tinha ido de Baltimore. Chargers e Houston? Chargers. Tudo igual. Pro outro lado. Agora começam as diferenças. Green Bay. Eagles. Eagles. Primeira vez que eu vejo o Acauã apostando contra o time dele na vida. Também. E ele, no último episódio, falou que jamais apostaria contra o time dele. Lembra no último episódio? Ele falou, jamais vou apostar contra Green Bay. Washington e Tampa Bay. Tampa Bay. Cara, adoro Washington, mas Tampa Bay, velho. O Baker e o Evans merecem ir longe. E que jogador é o running back novo do moleque lá, o calouro? Buck Irving. Nossa, como tá jogando o Buck Irving? Legal. Meu patrocinado, Jaden Daniels. Washington Commanders. E Vikings e Rams. Eu vou de Vikings. Rams. Vikings também.
Tá vendo como foi diferente? Não foi todo mundo igual, não, PH? Muito bem. Então, pronto, está anotado. Senhores, muito obrigado, muito boa noite. Boa E a noite. gente se vê semana que vem. Valeu, parceiros. Tudo de bom para vocês. Até mais. Boa noite, senhores. Até mais. Até quinta-feira, PH no nosso poker. Até.